para quem precisar acompanhar depois, né? Então, vamos lá. Aí, gente, ainda, né, com relação aos cuidados principais, a gente tem a questão dos cuidados com instalações e equipamentos. Bom, então a gente tem que cuidar da alimentação, respeitar a questão dos horários, né, de alimentação versus exercício ou atividade, bem como a manutenção aí da oferta de volumoso e concentrado de forma adequada para os indivíduos, aprender a observar a questão das fezes como parâmetro para medir a saúde desses indivíduos e também a eficiência do manejo de quem é responsável por cuidá-los, né? E aí a gente entra, por fim, nessa questão das instalações e equipamentos, tá? Então, olha lá, ó. A inspeção, a manutenção e higiene dos equipamentos são estritamente necessários para favorecer o bem-estar do animal. É recomendado que os equipamentos de montaria sejam específicos de cada cavalo. Isso nem sempre acontece, eu acho que em 80% das vezes isso não acontece, tá? Então, se vocês têm a oportunidade de conhecer aí grandes aras ou jockeys, vocês vão ver que é dessa forma, né? Mas normalmente aqui nas nossas criações mais simples, né? A gente não separa, né? É traia animal por animal. Não é tão comum, né? Para quem separa, parabéns, tá de parabéns. Então, especialmente a embocadura, né? Então, a gente sabe que existe a transmissão de doenças infecciosas através do uso de embocadura coletiva, né? A mesma embocadura, o mesmo freio, né? Que a gente utiliza em um animal, a gente utiliza no outro animal, né? Então, vocês lembram aí, vocês já ouviram falar, quem gosta de cavalo, de algumas doenças que são preocupantes na equidiocultura, que são doenças, inclusive, que para transportar o animal a gente tem que fazer coleta e certificar de que está tudo bem? Quanto a essas doenças? Tem várias, né? Mas tem duas que são bem faladas, tá todo tempo o pessoal batendo nelas. Quem gosta de equinos aqui? Pessoal? Ih, ninguém tá lembrando? Então, a gente tem a anemia infecciosa equina, que é um exemplo, a gente tem o mormo, né? E aí, então, por esse motivo, quando a gente separa a embocadura para ser utilizada por animal, cada uma para um animal, né? A gente acaba evitando a transmissão dessas doenças através desse FOMIT, que é o material de montaria, tá? Os equipamentos de montaria, no caso. Então, as instalações, elas têm que considerar aspectos tanto das características físicas do indivíduo, tamanho, atividade, proatividade, o quanto que o animal é reativo ou não, né? O quanto que é ativo, enfim. E comportamentais do animal, entra aí a atividade dele também, né? Então, ainda além disso, a gente tem que considerar naquele ambiente em que esse animal vai ser criado a higiene, a segurança e o conforto, né? Além da proteção contra a umidade e o vento, certo? Então, recomenda-se, pessoal, que cavalos em grupo sejam mantidos em áreas de 2.000 a 4.000 metros quadrados por cavalo, tá? Essa é a recomendação. Ainda que os cavalos têm que permanecer a maior parte do tempo num ambiente externo, ou seja, interagindo com outros cavalos, num ambiente aberto, num campo que ele possa correr, que possa se exercitar. O cavalo precisa disso, tá? É característico dele, certo? Então, em função disso, a gente tem que também garantir esse tipo de atividade aí para esses animais. Bom, os pastos, eles têm que ter aproximadamente meio hectare, 0,4 hectare, né, ou 1 acre. E isso equivale aproximadamente a meio campo de futebol por cavalo. E a pastagem, ela tem que estar suficiente o ano todo, turma. Mas, em épocas boas, né, ou com pastagens bem manejadas, e água à vontade, a gente pode até aumentar um pouquinho essa taxa de lotação. A gente pode colocar 4 cavalos por hectare, né? Que daria uma área um pouquinho maior aí, né? Então, a gente aumentaria ali, colocaria 2 cavalos por meio hectare, tá? Então, esse espaço tem que ter, né? Esse lugar onde eu vou colocar os cavalos para serem criados. Tem que ter fonte de água limpa e fresca, seja artificial ou natural, tem que estar sempre limpa e fresca, com sombreamento, né, uma área de sombra para esses animais descansarem, e ainda ser delimitado por uma cerca segura, visível e com altura mínima de 1,40 metros, tá? Tenho aqui o desenho das instalações, né? Então, em épocas com baixa disponibilidade de forragem, o que se recomenda é um animal, né, a cada 0,4 hectare, né, que dá 1 acre, como vocês estão vendo aqui, meio campo de futebol. E nas épocas com mais abundância de alimento, né, a gente pode colocar até 4 animais em 1 hectare, certo? Desenho para vocês gravarem.
Daqui um pouco vocês vão precisar fazer trabalho de instalações rurais, aí vocês vão ter esse material meu para auxiliar, tá? Aí aqui, só para vocês entenderem, tá? A gente tem a cerca, né, que tem que ser construída para cavalos. Então, um modelo muito similar a esse que vocês estão vendo aqui, tá? Uma cerca de arame liso, construída para cavalos. Ela tem que ser alta para desencorajar saltos, né, para evitar que os animais pulem, e com o primeiro fio acima dos 40 centímetros do solo, para evitar que eles prendam as suas ferraduras, tá? E ainda com o fio eletrificado no meio, tá? Isso aqui nem sempre acontece, né? Na grande minoria das vezes isso aqui acontece. Tá? Por quê, pessoal? Para que esses indivíduos, para que esses animais que são muito curiosos, né, e ativos, não forcem a estrutura desse fio aqui ou não tenham a tentativa de sair, de passar por aqui e levem uma lesão. Tem uma história de um animal que morava no Pantanal, numa fazenda lá no Pantanal, e ele era cercado num piquete de arame liso, muito parecido com esse que vocês estão vendo aqui. Na época, o produtor, o criador, né, o dono do cavalo, levou até foto pra gente. A gente atendeu esse animal numa aula de clínica na faculdade e foi super traumático, né? Ele foi tentar pular aqui a cerca de arame e ele enroscou. E o que aconteceu, que eu não sei o que foi que ele arrumou, tinha um dos fios que estava um pouco mais solto, e aí ele conseguiu enrolar o pênis, né, a glande, propriamente dita, em um desses arames, pessoal. Foi feio, porque cortou, né, a circulação de uma porção da glande, do pênis ali, da glande, né, e a gente praticamente teve que fazer a ressecção toda da glande, a gente teve que praticamente retirar a glande peniana daquele garanhão, foi uma tristeza. Então, por isso que quanto mais a gente evitar que esses animais tenham curiosidade, né, para pular essa cerca, melhor. Então, evitar também colocar fêmeas muito próximas de garanhões, que essas fêmeas vão entrar em si e o garanhão vai acontecer mais ou menos o que eu contei agora, tá? Coxo, pessoal, preferencialmente que seja automático, isso aqui até para melhorar manejo, né? Diminuir trabalho, né? Às vezes as pessoas que trabalham, né? O Pedrão aqui no caso, tem mais que um cavalo para cuidar, às vezes ele tem uma boiada para cuidar, mais os cavalos, né? Então, isso aqui facilita o trabalho, tá? Desde que limpo. Mas se não tiver, não tem problema, né? A gente pode improvisar, olha lá, esse tipo de coxa aqui para servir ração concentrada, isso aqui não custa nada, né? É um tambor aqui que ia ser inutilizado, ia jogar fora, ia virar lixo, né? E virou coxo. E aqui é a mesma coisa, ó. Pedrão muito disposto que leva água no tambor, né? Na carretinha do trator, para servir o coxo dos animais no piquete onde eles ficam, tá? Então, ou você coloca um coxo automático, ou você contrata um pedrão, né? Ou você se torna o pedrão aí, para garantir que seus animais tenham água em abundância, tá? Depois, eu quis trazer para vocês também um outro manualzinho específico que eles prepararam lá para a nossa consulta, né, para nos auxiliar, que é o manual de boas práticas para bem-estar nas competições, né? Então, fala-se muito a respeito dessa questão das competições equestres, né? Muita gente acaba destruindo toda a coisa boa por trás disso, né? Os benefícios que as competições trazem, não só para nós, né? Mas também para os animais que gostam disso, né? O equino é um animal extremamente ativo, ele gosta de se exercitar, né, de interagir com o ser humano e com os outros cavalos, né? Então, é muito positivo. E então, o pessoal lá do Ministério, junto com aqueles grupos, os comitês que eu contei para vocês que foram formados, né, à medida que a gente foi aí avançando aí na inserção do bem-estar animal no nosso sistema de produção aqui no Brasil, resolveram criar esse manual, né, para evitar, inclusive, que essas nossas provas aqui, né, ao redor do nosso país, cada estado tem uma modalidade diferente que prevalece, né, fossem extintas, né, porque isso também é positivo para os animais. Então, para quem tiver curiosidade, eu deixei os links para acessar todo esse material na íntegra no final da nossa aula, tá? Aí vocês vão poder clicar lá e olhar. Eles fazem uma introdução falando da importância, né, de tudo isso, até pela questão histórica, né, regional, né? É uma história. Às vezes faz parte da cultura das pessoas, é cultural. O esporte, por exemplo, a vaquejada, né? Em algumas regiões do Brasil, né? O laço comprido, laço em dupla, né? Enfim, apartação, né? Enfim, o que vocês conhecem aí, cada um na sua particularidade. Aí eles fizeram esse manual. E esse manual tanto atende, né? Os pré-requisitos que a gente tem que atentar para os equinos, quanto para aquelas provas em que se utiliza bovinos também, tá?
Então, aqui, de forma geral, né, essas recomendações, elas devem ser apresentadas e fiscalizadas em todos os eventos de concentração que envolvam equídeos, tá? Então, existe uma norma. Se na competição que você está organizando no rancho do colega ou no seu próprio rancho, não tiver um veterinário fiscalizando isso, ou não estiver dentro dessas normativas que eu vou apresentar para vocês agora, o Ministério pode atribuir uma penalização para quem está envolvido na organização do evento, tá? Então, são coisas que são de extrema importância que a gente vai ver agora. E isso garante, né, pessoal, que alguns acidentes indesejáveis aconteçam com esses indivíduos e, inclusive, garante que essas atividades continuem com a liberdade de acontecer, né? Porque se existe uma fiscalização, se tudo acontece na norma, não tem porquê, né, um filho de alguém vir na casa, no rancho de vocês, enfim, falar que aquilo ali está errado, que não poderia ser daquela forma, né? Então, quando a gente segue uma norma, quando a gente faz certo com respeito, tudo bem, pode acontecer, tá? Agora, se não, então não pode acontecer mesmo, né? E nós agora, vocês como veterinários, daqui a alguns poucos anos, tem essa função de fiscalizar também aí, desde já, tá? Para já ir treinando. Então, as recomendações gerais, quais são? Que a gente proceda um manejo condizente com essa espécie, então que a gente conheça a espécie, respeite as limitações dela, bem como as reações que ela pode ter, tá? Possuir conhecimentos e práticas comprovadas no manejo do animal. Então, quem está trabalhando ali com o manejo geral do animal, ele tem que ter conhecimento e prática com comprovação, tá? Assegurar que a estrutura que a gente está utilizando para realizar o evento, bem como os equipamentos e as instalações, sejam apropriados e adequados para guardar o bem-estar e a sanidade dos animais envolvidos, tá? E transportar os animais em veículos com condições adequadas para a espécie, tá? Então, tudo isso envolve as recomendações gerais. Além disso, possuir qualidades técnicas condizentes com as exigências de cada modalidade de competição, tá? Independente de qual seja ela, se é cronometrada, se tem um juiz, enfim, de modo a notar a cultura equestre no seu mais alto nível. Então, o que a gente quer fazer? Transformar aquele evento que, por mais que seja pequeno e simples, num evento de alto nível, com respeito, tá? Sendo feito na mais organizada, da mais organizada forma, tá? Zelar pelo bem-estar animal durante a realização da prova ou evento. Então, coibir, tem que ter alguém que vai ficar fiscalizando condutas agressivas com os indivíduos, tá? Para não acontecer. A proteção e integridade física dos animais compreenderão todas as etapas, desde o transporte de onde eles vêm, da fazenda, do aras, do rancho, etc., até o destino, o lugar da prova, recinto, outro rancho, sei lá, outra fazenda. Ainda, o ingresso desse animal na prova, tá? A inscrição, o recebimento, né, do seu material de documentação, exame de transporte, anemia, enfim, mormo, as acomodações que ele vai utilizar ali naquele recinto, o trato, o manejo, a montaria e o egresso, certo? Quando aquele animal for embora do evento, vai ter que também ser avaliado, né, para notar se não passou por nenhum tipo de problema ali dentro, tá? Ainda, em todas as etapas de preparação e de apresentação dos animais para a competição, o bem-estar tem que estar acima de todas as outras exigências, né? Então, em primeiro lugar, o que a gente tem que pensar? Quero garantir o bem-estar destes meus animais, tá? Cabe ainda a quem é o responsável pelo evento, aquela pessoa que está organizando, que recolheu as inscrições, manter as suas expensas durante a realização do mesmo, ou seja, tenho de estar ali com um médico veterinário habilitado. É obrigatório, tá? Então, até pouco tempo eu sei que em rodeios, o rodeio não começava se não tivesse um médico veterinário ali no fundo fiscalizando a entrada e saída de animal na arena. Não sei como está isso ultimamente, tem um tempinho que eu não acompanho. Já acompanhei, já fiz esse tipo de trabalho. Agora vocês, né? É uma forma, é um ramo, né? Para quem gosta de trabalhar aí com esporte. Vocês veem, não sei se vocês acompanham nas Olimpíadas as provas que envolvem os animais. É da responsabilidade do dono, né? Do criador, carregar nas provas um médico veterinário responsável. E além disso, a Confederação Brasileira de Esportes Equestres, ela tem os veterinários, que são veterinários contratados, né? Que acompanham essas provas e esses animais de prova, esses animais premiados, né? Durante essas provas. Vocês sabiam disso ou não, pessoal? Vocês nunca viram lá nas Olimpíadas, na prova de salto? Sim, eu já sabia, professora. E é tão bonito, eu já sonhei ser isso um dia na minha vida, viu? Eu fui mudando o sonho. Mas é um ramo legal de para quem gosta dessa parte de esporte, quem gosta de trabalhar com equino.
É uma coisa legal para se pensar para fazer no futuro, tá? Então, esses animais, eles vão estar sob a responsabilidade tanto do veterinário, que é quem atesta, quem diagnostica, quem trata, né? Tem muitos eventos em função do tamanho do evento, tem mais que um veterinário, tá, pessoal? E da pessoa que organizou o evento. O maior responsável, obviamente, que é quem organiza o evento. Ele tem que estar com tudo certo, com tudo em dia, tá? Bom, ainda, os equipamentos, quanto ao uso dos equipamentos, né, nas provas. Os equipamentos utilizados para treinamento e desempenho, tá? Então, tanto aqueles que estão sendo usados para aquecer os animais, quanto na hora, no momento da prova, não podem proporcionar desconforto para o animal. Então, tem lá 2, 3 veterinários ao entorno ali da área de treinamento, da área de aquecimento, né, dos indivíduos, bem como durante a apresentação, né, durante a prova, que vão estar avaliando isso. E se por um acaso eles perceberem, comprovarem que aqueles equipamentos de montaria, né, eu falo trai toda hora, vocês me desculpem, podem causar algum problema, algum desconforto no animal, aquele competidor deve ser desqualificado, tá? Ele deve ser desclassificado da modalidade daquela prova em si. Equipamentos como celas, selins, baços, similares, têm que ser anatomicamente adequados ao animal. Esse tipo de avaliação é feita lá no fundo, né? Lá no preparo, nas baias ainda, quando o animal ainda não entrou para a prova, tá? Então, é permitida essa avaliação, né? Então, a gente tem que utilizar equipamentos que garantam que o peso, né, tanto dos equipamentos, somado ao peso do, do cavaleiro, né, ou da Amazônia, enfim, vai estar bem distribuído ali na coluna daquele indivíduo, tá? Essa carga. Então, para evitar, inclusive, né, abrasões, assaduras e pontos de pressão concentrados. Para avaliar a condição de desconforto desse animal, a gente tem que observar as condições naturais da tensão muscular, a postura corporal dele de um modo geral, né, para ver se ele não está com dor, né, não tem dor em algum dos membros, ou ainda nessa região aí de colocação do equipamento da montaria propriamente dito, do selim, da sela, enfim, né, do arreio. O posicionamento e os movimentos de cabeça desses animais tentando sinalizar algum problema e ainda movimento de boca e língua, tá? Não sei se vocês utilizam aqui, quem trabalha, quem gosta de equino, quando a gente coloca bridão, dependendo do bridão, o animal sofre muito, né? Você sente que o animal fica toda hora ali remoendo aqui com a boca, com a língua. Então, são coisas que para determinadas provas não são autorizadas, tá, pessoal? São considerados equipamentos proibidos aqueles que causem desconforto ou trauma evidente na região de sua utilização, barbelas de arame, torcidas ou excessivamente apertadas, embocaduras cortantes ou pontiagudas, barrigueiras, mantas, cabeçadas e celas abrasivas, ou ainda que limitem a circulação por ajuste inadequado à pressão excessiva. Né? Então, aquilo que está demais de arrochado, demais de apertado, e aí limita a circulação naquela região, tá? Qualquer coisa, pessoal, utensílio, né, ele classifica, que for utilizado provocando sangramentos, cortes ou abrasões no indivíduo, gera penalidade, né? Gera expulsão do competidor, gera a desclassificação do animal nas provas, né? Então, são coisas que a gente tem que se atentar aí. Vez ou outra, a gente vê alguma polêmica envolvendo prova, né, com animais, o pessoal mostrando aí animais que às vezes têm o abdômen perfurado, em função de esporas, né, desapropriadas para serem utilizadas dependendo da circunstância, dependendo do tipo de prova, tá? Então, isso tudo a gente tem que estar atento aí, é nossa função, a função de vocês a partir de agora. Rotinas gerais para treinamento, né? Esse é um outro ponto também importante. Bom, primeira coisa, métodos que se baseiem em princípio de intimidação e dor são estritamente proibidos. Não pode, não tem a menor condição disso acontecer, tá? Métodos preferenciais para treinamento de equídeos são aqueles que envolvem reforço positivo, tá? Aquilo que vai recompensar o animal, que ele vai perceber que ele é bem quisto por aquilo, né? Que ele ganhou um presente, um abraço, um afago, um carinho, tá? E comportamentos adequados. As práticas de treinamento devem ser baseadas em conhecimento científico sobre o comportamento animal. Ah, porque o fulano faz assim há anos, mas às vezes o há anos do fulano não está correto, né? Então a gente tem que procurar se informar, vocês mais do que nunca, né? Agora vocês já estão caminhando aí para o segundo ano do curso, né, de veterinária.
tá mais do que na hora, né, de vocês também, ainda quem não se alertou, né, se alertarem para conteúdo de qualidade, para leitura de trabalhos científicos que mostram algumas verdades, né, que foi feito, foi escrito através de pesquisas, né, e não simplesmente replicado com a ideia ou a opinião de alguém, tá? Então, a gente precisa aprender aí a ser mais crítico com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente faz, tá, pessoal? Os métodos de treinamento e trabalho devem ser individualizados para cada animal e situação. Todos os animais têm a sua particularidade. Nenhum animal é igual ao outro, né? Então, a gente tem que estudar o animal, o seu comportamento, a sua aptidão para o trabalho, para que tipo de coisa ele aparentemente tem mais vontade de executar, né? Para o que ele tem mais aptidão, a gente que tem que descobrir, filtrar isso se a gente quiser trabalhar com aqueles animais, né? E aí a gente direciona esse animal com treinamento apropriado, respeitando a sua individualidade e o comportamento da espécie de modo geral, tá? Ainda, o uso de equipamentos que provoquem choque é proibido. Quem assistiu a palestra da doutora Adriane Zarte viu que é uma coisa que tem que ser banida do sistema, né? A gente não deve utilizar, então isso é um péssimo exemplo, né? A gente precisa tirar isso da mentalidade das pessoas mais velhas, não é preciso trabalhar com choque, tá? As pessoas envolvidas no treinamento e condicionamento físico devem ser encorajadas e incentivadas a buscar capacitação, né? Então, eu mostrei para vocês já há algum tempo um videozinho do Eduardo Borba, que dá treinamento para peão de fazenda, né? Então, a gente precisa encorajar as pessoas a buscar isso, a se aperfeiçoar, a melhorar, a mudar a forma de fazer, aquela forma de 30, de 40, de 20, sei lá, de quantos anos atrás, né? Porque a gente sabe que quanto mais a gente melhorar, mais positivo vai ser para a gente, tá? As pessoas em treinamento ou com pouca experiência têm que, obviamente, estar com supervisão de uma outra pessoa mais competente, tá? Bom, as pessoas envolvidas no treinamento e na montaria de equinos, elas têm que estar cientes dos bons desempenhos de animais, que o bom desempenho, ele nada mais é do que uma combinação de fatores físicos, como equilíbrio e técnica do cavaleiro, e ainda a capacidade dos animais em responder a comandos complexos. Então, desta forma, o uso de rédeas e embocaduras não é o principal instrumento de comunicação. Eu mostrei para vocês isso também. A gente tem que aprender a se comunicar com a expressão do corpo, com a expressão corporal, com o nosso avanço, com o nosso recuo, com o nosso olhar, com o nosso toque, né? Então, a gente precisa entender que o controle do animal, ele não pode estar única e simplesmente ali naquela embocadura, naquela rédea, tá? O programa de treinamento, ele tem que considerar aptidões físicas e psicológicas do animal. Então, a gente precisa estudar o animal, né? Às vezes é um animal que tem uma aptidão agressiva, é um animal que não tem condições de treinamento, não tem condições de adequação para o trabalho, né? Então, isso a gente precisa avaliar. A avaliação periódica de um médico veterinário para prevenir lesões e sobrecarga também é extremamente recomendado. Todos os treinamentos têm que considerar a maturidade fisiológica dos equinos, né? Que é atingida aos 5 anos. Então, disse, né? A gente sabe que os potros são treinados aí, iniciam o processo de adestramento um pouco antes dessa idade, né? Em alguns lugares. Mas a gente tem que entender que fisiologicamente esse animal só está maduro a partir dos 5 anos, tá? Talvez deva ser como na nossa espécie humana, né? As novas gerações elas estão ganhando maturidade mais cedo, mas por enquanto não tem nada comprovado. Então a gente só pode cobrar efetivamente, confiar efetivamente num animal que vem sendo trabalhado aí a partir dos 5 anos de idade, tá? Até os 2 anos, os potros têm de ser introduzidos na rotina de manejo, né? Eles vão acompanhar o manejo, vão vir para o centro de manejo, mas não vão ser montados, tá? E aí o treinamento de potros até 3 anos, ele preferencialmente tem que consistir no trabalho de chão, né? Então, o domador ou adestrador junto do cavalo, na mesma altura, na mesma posição, no chão, tá? E aí, ou seja, o animal tem que estar desmontado e o treinamento, inclusive para transporte e habituação às condições do ambiente onde ele está sendo criado, tem que ser feito nessa etapa, tá? Animais com condição corporal igual ou inferior a 3, né, conforme a escala de Hennig, não devem ser treinados ou utilizados para montaria. Animal muito magro, tá? Animal que está abaixo do peso. Não vou montar nesse animal. Tem ponta de osso aparecendo. De forma alguma, certo? Melhorar o plano nutricional, a dieta desse indivíduo, para só então a gente pensar em utilizá-lo numa rotina de trabalho aí, tá? Bom, o que mais? Animais com condição corporal igual ou superior a 7, né? O animal que está muito gordo. Também,
A gente precisa melhorar o programa nutricional desses indivíduos, reduzir a ingestão de nutrientes, né? Reduzir a ingestão de açúcares, né? Porque esse animal está ganhando muito peso. Isso é ruim, né? A gente pode incidir em lesões graves, em fraturas, tá? O peso do próprio animal caindo num salto de 2 metros, de 2 não, né? Mas pelo menos de 1,5, né? Até de 2, pode lesionar um animal que está acima do peso. Então, fêmeas prenhas, quando já em campanha esportiva, podem prosseguir nas competições, até por volta do 4º mês de gestação. Então, nossa, marquei de participar de uma prova, fiz a inscrição da prova, na outra semana chegou um veterinário em casa com ultrassom, foi passar o ultrassom na minha égua, a égua está prenha. E agora, doutor, o que eu faço? Tudo bem, tá? Você pode levar a sua égua para a competição. O recomendado é que essas competições elas não excedam o 4º mês da gestação dessas éguas, tá? No caso de modalidades esportivas de treinamento, que envolve a utilização de bovinos, entra naquele tocante que eu falei com vocês. Esse manual considera-se, inclusive, os bovinos que participam das provas. O bem-estar dos animais tem de ser observado durante todo o manejo, durante todo o tempo, né? Tanto no cotidiano, nas rotinas de treinamento, no transporte e durante as competições, tá? Bom, mudando de tópico aqui, agora a gente fala um pouquinho de treino. Oi. Só queria falar um negócio aí, você estava falando sobre pode treinamento, falar. né? Sim. Eu gosto bastante dessa parte de doma racional, né? Eu tenho muita muito vontade de legal. fazer curso. E a galera aí, o povo da sala que talvez goste também, tem um cara que eu assisto, que eu gosto demais, que é o Leonardo Feitosa. Ah, eu já vi ele é é muito bom mesmo, da eu hora gosto dele demais. também. Ele é muito bom mesmo, a gente pode até tentar fazer contato com ele. Tem um outro que eu gosto muito, que é o Vinícius, que é lá do Acre, não sei, de Rondônia. Não sei se vocês já viram ele também. Não, acho que eu nunca vi, não. Eu vou É, pesquisar. depois manda no meu WhatsApp, por favor, o do Leonardo, que eu não tenho ele aqui, mas já vi ele algumas vezes, ele é muito bom mesmo. E aí eu tentei falar com o Vinícius, ele até teve em Fernandópolis esses tempos atrás, mas ele me falou que não é muito a praia dele, aula, assim, esquema de palestra, que ele ainda não se sente à vontade, mas ele me prometeu que ele ia amadurecer a ideia e qualquer coisa ele vinha falar com vocês numa próxima oportunidade, que eu falei que eu ia convidá-lo para, não só para as aulas, mas para um evento, quando a gente voltar, até presencial, né? De repente a gente fecha no Aras lá. Vamos ver se ele vai topar mesmo, ficar cobrando ele, entrar o ano cobrando ele. Bom, então para treinamento e aquecimento dos equinos, né, numa pré-competição no local, um trabalho com cavalos e com seus cavaleiros, treinadores ou apresentadores tem que se manter naqueles parâmetros de bem-estar animal, pessoal, respeitando aquelas 5 liberdades que nós repetimos várias vezes durante as nossas aulas nesse semestre, tá? Então, a gente tem que coibir e evitar qualquer atitude ou recurso que provoque desconforto, tá? O animal não pode ter dor, não pode ter medo de forma alguma, tá? Então, sempre isso tem que estar contido no manual de inscrição, né, numa ficha de inscrição para os animais que vão participar da prova. Então, práticas violentas, abusivas, má conduta esportiva ou proibidas no regulamento da modalidade têm de ser punidas de acordo tanto na competição propriamente dita, quanto durante os treinamentos e ainda no aquecimento no entorno do evento, tá? Sempre que possível, os comissários ou equivalentes que são habilitados e conhecedores da modalidade têm que estar nas pistas, né, do evento para desencorajar essas práticas negativas que o pessoal, infelizmente, ainda tem. Parece até brincadeira, né, a gente ter que falar isso, que ainda existe, mas infelizmente tem gente que ainda nos conscientizou, até hoje, tá? Então, se não tem essas pessoas, esses comissários, esses veterinários, essas pessoas conhecedoras da modalidade, que têm habilidade para identificar uma atitude incorreta, essa função passa a ser assumida pelo juiz. Então, o juiz está ali prestando atenção na prova, ele tem que chamar atenção, igual no jogo de futebol, de condutas irregulares, tá? Bom, o que a gente considera como maus tratos, né? Então, isso é uma continuação do encarte, onde ele fala de bem-estar nos cavalos, né? O que a gente considera maus tratos? Tudo aquilo que gera desconforto prolongado, ou seja, o animal está incomodado com uma situação há um tempão e ninguém toma uma atitude, dor, exaustão. Quais são essas condições para equinos? Quem gosta, quem participa de prova aí, vai saber todas de cor, tá? Deixar a embocadura na boca do animal por período extenso,
Amarrar o animal por período extenso. Gente, eu cansei, mas assim, cansei. Principalmente nessas cavalgadas da vida, que a turma enche o caneco, né? Até cansar, até falar chega. E larga os pobres dos bichos amarrados numa beira de árvore, que de manhã não tava sol, mas de tarde. Sem contar o asfalto fervendo, né? Então, assim, é uma situação extremamente chata. Eu cansei de ir lá procurar o indivíduo bêbado, que era uma coisa só, para buscar o animal dele e tirar dali, né? Então, esse tipo de condição é nossa função fiscalizar, não é chegar brigando e jogando a cadeira, não. É chegar e apaziguar, né? Ou você faz pela pessoa, né? Olha, eu vou te sugerir melhorar, né? Vamos colocar seu animal lá, assim, 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 fica mais confortável, eu te ajudo e tal. Então, essa é a nossa função também, tá? De vocês a partir de agora. Utilizar equipamentos de controle que são baseados na resposta da dor. Por exemplo, focileira serrilhada, gamarra de arame fino, embocadura de corrente. Tudo isso machuca, tá? E a gente espera a reação, então, positiva do animal, respeito. Só que machuca, então não posso usar, tá? Tudo que machuca, eu não posso usar. Montar ou cavalgar animal em estado de subnutrição, né? Outro ponto extremamente importante aí, às vezes a gente vê, principalmente em cavalo de carroça, né? Faz muito tempo que eu não atendo cavalo de carroça, mas na faculdade a gente tinha um projeto que chamava Projeto Carroceiro, e aí a gente atendia, né? Então você via lá que o pobre do dono não tinha, às vezes, condição de, de oferecer alimento para a própria família, né? Então o cavalo estava magro e ele ia fazer o quê? Ele precisava do animal para puxar uma carrocinha para ele colocar material reciclável, que era o que levava dinheiro para casa. Então, é uma situação difícil, né? Então, se a gente puder ajudar, auxiliar, também é um ponto positivo. Mas numa prova não fica permitido, tá? Se o indivíduo está ali, ele tem que ter dinheiro para tratar o animal. Bom, são considerados maus tratos quaisquer práticas que provoquem no animal também. Bom, isso a gente já falou, né? Continuando as técnicas. Usar técnicas ou métodos de treinamento ou aquecimento que provoquem golpes nas pernas dos animais. Então, barreiras que a gente sabe que o animal vai bater, não posso deixar, tá? Ou eu protejo a perna do animal, né? Então, tem as caneleiras, né? Tem uma série de acessórios que a gente pode colocar para proteger. Esporadas ou chicotadas em excesso, errado também, né? Puxadas de rédeas excessivas, saltos excessivos, spinning, que é aquela volta sobre a pata o tempo inteiro, né? Tem gente que tem essa mania, também não é legal fazer. O que mais? Todas as formas de barragem ou pincho na prática de saltos de obstáculo, né? O uso de qualquer prática, aparelho ou ferramenta que restringe o movimento e ou a sensibilidade da cauda do animal, amarrar a cauda, dobrar a cauda, enfim, não podemos fazer isso. Apresentar para a prova o treinamento animal que esteja aparentemente apático, fraco, letárgico, macilento e de expressão contraída ou cansada. Se o animal tem aspecto de que está doente, pessoal, né, sendo diagnosticado com qualquer tipo dessas características aí, não é para ele estar na prova e nem no treinamento, tá? Tratamento intencional ou negligente que resulte em sangramento, também, né? Totalmente reprovável aí. Arrastar animais que estão conscientes, né? Não podemos fazer isso. Quaisquer outras consideradas abusivas por um médico veterinário também entram numa conduta contra a normativa aí de bem-estar dos animais, certo? Todo gado, né, que vai trabalhar numa prova de equinos, ele tem que estar também com o score corporal adequado, saudável e apropriado para o uso que ele vai efetivamente servir, tá? Então, temos que observar as seguintes condições. Para contratar os bovinos, os organizadores têm que definir o que são animais aptos, né, e fazer uma nova avaliação das condições antes de começar a prova, tá? Animais que apresentam quaisquer sinais de lesão ou cansaço não vão ser utilizados, não devem ser. Os bovídeos que participarão de provas têm que estar habituados aos procedimentos da competição, ou seja, tem que ter tido treinamento prévio lá em casa com esses animais, né, nas suas próprias casas, né? O gado utilizado nas provas tem que ter tamanho adequado à dinâmica, né? Por quê? O que a gente vê nessas provas muito extensas, né? Às vezes aquele bezerro, ele corre ali, sei lá, 50, 60, 70 vezes, isso é exaustivo, né? Então, se a gente vai ter uma prova extensa com um número muito grande de inscritos, a gente precisa também proporcionar uma quantidade de bovídeos adequados se a prova envolve bovídeos, tá? Então, isso tem que ser feito junto do juiz, junto do organizador, né? Considerando aí que um animal fazendo 2, no máximo 3 corridas já está de bom tamanho, tá?
Fêmeas prenhas não devem ser usadas sob nenhuma circunstância em quaisquer eventos de competição, tá? Isso é uma coisa importante também. Então, fêmeas prenhas de bovinos, obviamente, né? Não é para trabalharem em eventos, certo? O número de vezes que o animal pode ser utilizado na competição vai de acordo com o rigor do evento e também com o condicionamento do gado, como esse gado está preparado fisicamente. Mas o mesmo animal não pode ser utilizado mais de 5 vezes num único dia. Então, essa é a norma, essa é a regra, tá? E isso inclui o aquecimento, os treinos e a prova. Se ele entrou na prova, se ele entrou no aquecimento, se ele entrou no treino, se ele entrou na prova, ele só pode entrar mais 2 vezes, tá? Os animais não poderão permanecer nos currais da arena mais de 1 hora após o evento. Acabou o evento, recolhe os animais em 1 hora, tá? Cada associação ou organização do evento tem que criar regras para cada modalidade com foco no bem-estar, apresentando as referências para o procedimento estabelecido e que tem que estar constando também no regulamento que a gente entrega para quem se inscreve na prova. O organizador é quem deve ser o responsável por fazer cumprir todas essas regras que nós mencionamos aí, certo? Bom, agora, pessoal, uma coisa que é importante a gente colocar aqui, tá? Que é a questão da eutanásia, né? Então, até para eutanasiar, existem algumas normativas, né? Umas normas de boas práticas que a gente precisa considerar. E aqui eles sintetizaram, né? O Conselho Federal, né? Da nossa profissão, da profissão de vocês daqui uns dias, eles colocaram algumas considerações base para a gente utilizar aí como conduta técnica adequada, caso a gente tenha que proceder com a eutanásia, tá? Então, primeiro, né? O bem-estar do animal para a gente condicionar, né? Eleger a eutanásia, né? O bem-estar do animal tem que estar comprometido de forma irreversível, né? Um meio de eliminar a dor e o sofrimento é a eutanásia, então dessa forma a gente acaba recomendando, né? Então, o animal está numa situação que não pode ser controlada por meio de analgésico, sedativo e nem de outros tratamentos. Além disso, né, numa condição em que o animal constitui ameaça à saúde pública, tá? Então, quando ele está ameaçando ali a saúde dos seres humanos, tá? A saúde geral. Então, ele também tem indicação para eutanásia. O animal constitui um risco à fauna nativa e ao meio ambiente, tá? Ou ainda se o animal for um objeto de pesquisa ou de ensino. Um outro ponto importante. O tratamento, né, ainda se representa custos muito altos, incompatíveis com aquilo que o criador pode arcar, também se recomenda, ou com a atividade produtiva do indivíduo, né, quanto que aquele animal vai custar, vai ser revertido de volta para o produtor, para o criador, se é incompatível em função dos gastos que a gente vai ter para recuperar a sua saúde, também pode ser recomendada a eutanásia, tá? A escolha do método, como que a gente escolhe? O método tem que ser compatível com os fins desejados e tem que ter embasamento científico, tá? Tem que, outra vez, estar assegurado pelas pesquisas, tá? Tem que ser, depois, seguro para quem o executa, né? Quem vai executar a eutanásia não pode sofrer riscos, tá? Ali. Realizado com maior grau de confiabilidade, comprovando-se sempre a morte do animal. Terminou o procedimento, o animal tem que estar sem vida, efetivamente. Preferência que não tenha sentido dor. E tem que estar aprovado institucionalmente na Comissão de Ética no uso dos animais, no caso, se ele for ser eutanasiado depois de uma pesquisa científica, por exemplo, tá? Frente à escolha, bom, não tem outro jeito, o animal respeita todas essas diretrizes aí para eleger a eutanásia como um método, né, de diminuir a sua dor. O que a gente tem que garantir, né? Vai executar a eutanásia. Então tá, o que eu tenho que garantir? Que aquele animal vai ser respeitado num elevado grau, a ausência ou a redução máxima possível do desconforto e da dor, a inconsciência imediata seguida de morte, então eu preciso insensibilizar o indivíduo, deixá-lo inconsciente e depois a eutanásia ser executada, tá? A ausência ou redução máxima do medo e da ansiedade, segurança e reversibilidade, então o animal tem que estar se sentindo seguro ali e quem está proporcionando a técnica também. Tem de ser um método apropriado para a espécie, idade e estado fisiológico dos animais em questão. Não deve, né, ou mínimo, ocasionar o mínimo de impacto ambiental. Ausência ou redução máxima de riscos aos presentes durante o ato. Treinamento e habilitação dos responsáveis por executar o procedimento de eutanásia para agir de forma humanitária, sabendo reconhecer o sofrimento, grau de consciência e a morte do animal.
Ausência ou redução máxima de impacto, seja emocional, psicológico negativo, em operadores e observadores, certo? Bom, agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de boas práticas na maternidade, né, de matrizes suínas. Quem está participando aí das palestras da Semavet, quem conseguiu assistir, ou quem assistiu, acho que a gravação a professora Bia ainda não disponibilizou, né? Mas vai disponibilizar daqui um pouquinho. Então, existem algumas boas práticas, né? O Renato ontem comentou, muito bem colocado, né? Essas questões que eu vou abordar com vocês hoje, né? Que a gente recomenda muito hoje em dia, né? Pelos maiores fiscalizadores aí, agências de produtos, insumos para produção de suínos, né? A utilização de baias coletivas, né? Que os animais sejam colocados quando em gestação ali em baias coletivas para parir, não células individuais. Eu já mencionei para vocês que, embora pareça muito bonita, muito adequada, né? A célula individual, ela gera um desconforto. São animais que nasceram para viver em bando, né? Para conviver com outros indivíduos, e quando eles são colocados individualmente, isso gera uma canseira, né? A pessoa quer interagir, né? Tipo a gente aqui frente ao Covid, né? Tá todo mundo querendo, muitos já estão, né, interagindo, aguardando a segunda onda do Covid, né? Mas muitos ainda estão nas suas casas, preocupados aí, e todo mundo querendo fazer esse vucu-vucu que esses porcos estão fazendo aqui, tá? Então, a transição do sistema de gestação individual é uma demanda de mercado inadiável, né? Ela está acontecendo, foi isso que o Renato colocou, tá? Então, a gente ainda não tem aí, obviamente, isso acontecendo com os pequenos produtores. Até fiz essa pergunta para ele, porque eu falei isso na aula e ele só me confirmou o que eu tinha falado na aula, né? A gente vê sendo utilizado em larga escala por grandes produtores aí, 200, 300, 1.000 matrizes, tá? Então, aquele produtor de 100 matrizes, 200 matrizes ainda não conseguiu atender, né, essa troca aqui, essa mudança. As fêmeas, assim como os filhotes, devem ser mantidos por pelo menos 28 dias na área de maternidade para promover a recuperação da mãe e o desenvolvimento dos leitões, tá? Existem, né, dentro desses manuais de recomendação que a gente tem propostos pelo Ministério, né, uma lista, para tudo na vida é assim, né, de vantagens e desvantagens que tem a utilização da célula individual versus a baia coletiva, né. As vantagens da célula individual é que a alimentação é feita, né, fornecida de uma forma individualizada, isso permite um manejo nutricional de precisão. O Renato também abordou isso de uma forma genial na palestra dele, né? Então, a gente consegue saber exatamente quais são os indivíduos que estão fazendo uma alimentação adequada, qual que é o consumo deles, é fácil supervisionar, evita briga nesse caso, tá? Na baia coletiva já fica um pouquinho mais difícil, mas ele mostrou na palestra dele que a gente já também tem conseguido fazer esse controle da alimentação, já está começando a virar uma vantagem da baia coletiva também, né? Então, tem coxos ali que mensuram, né? Muito semelhantes aos que a gente utiliza para bovinos, que a gente chama de ground safe, né? Em que ele mede a quantidade de alimento que cada animal ingere no dia, mas enfim, as vantagens gerais da baia coletiva é que os animais interagem, isso reduz estresse, reduz problema sanitário e reduz as estereotipias, né? Que são aqueles comportamentos anormais, né? Do indivíduo começar a comer a cauda do outro, né? As orelhas, enfim. E as desvantagens da célula individual é que a gente tem muita estereotipia, os animais estão sempre apáticos, diminuem o consumo, ganham menos peso, as interações sociais são mal resolvidas, né? A gente tem animais com muitas lesões nos pés e nas pernas, muita infecção urinária, porque o animal consome pouquíssima água, não anda, não sente sede. As desvantagens das baias coletivas é o desafio estrutural com relação ao piso, né? Então, vai estar sempre sujo ali, a gente vai ter que estar sempre com alguém fazendo a limpeza, mas isso também não é tanto problema, como se fosse um freestall, né? Com vacas, para tudo dar sujeito. Eventual aumento de problemas locomotores, o animal se movimenta mais, acaba tendo briga no início, até que a gente acerte os grupos, né? Os desafios relacionados à competição por alimentação, que isso também a gente vem vencendo, tá? Tudo vai se ajustando. Aí aqui eu só trouxe esses gráficos que eles apresentam também no relatório para mostrar para a gente o quanto é importante a gente olhar para esse aspecto, né, de bem-estar, né? Então aqui, ó, só para vocês entenderem, perdão, pessoal, o quanto, né, que influencia o comprimento da gestação, aquele animal que está em estresse, que apresenta estereotipias, né? Então, por exemplo, um animal
entre o dia 0 e 3 de gestação, né? O que a gente observa? Que animais que recebem a cobertura e vivem soltos, né? Tem um número menor de estereotipias, né? Aqueles animais que estão em gestação coletiva com 35 dias têm maior número de estereotipias, né? E aqueles animais que estão em gestação em cela têm um número muito semelhante, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que à medida que que vai aumentando os dias, né, que esses animais vão se acostumando uns com os outros, né, na baia coletiva, o que acontece? As estereotipias diminuem, né, enquanto que as estereotipias naqueles que estão na célula vão aumentando à medida que a gestação avança. E isso causa parto prematuro, isso causa perda de leitão, né, é um problema muito sério para o sistema, tá? Além disso, a gente ainda tem a questão da climatização, né? Então, coloquei aqui para vocês, né, como um adendo, um anexo para vocês estudarem. Em cada fase da vida dos suínos, eles exigem uma temperatura que a gente chama de temperatura ideal. Né? Então, na fase de reprodução, temperatura próxima aí de 18 a 25 graus Celsius. Maternidade, a porca, né, de 16 a 21. O leitão, na fase de maternidade, 34 a 30 graus. A creche, que são os desmamados, né, 30 a 23 graus. E a fase de terminação, uma temperatura ali entre 18 a 23 graus. Certo, pessoal? Um outro ponto extremamente interessante e importante, a gente viu isso em vaca de leite, eu me lembro de eu ter falado com vocês, é enriquecer o ambiente, né? Na vaca de leite, eu lembro que eu mostrei aqueles rolões, né, para os animais se coçarem. E aqui, ó, pendurar cordas, correntes, né? Eles gostam de roer essas correntes, de brincar com essas correntes, né? A luz aqui baixinha, eles também gostam, se sentem confortáveis com esse ambiente claro aqui, iluminado, tá? Então, proporcionar estruturas que esse animal possa se divertir aí, se desestressar, enfim. Na fase de engorda, né, para a gente conseguir proporcionar bem-estar para esses animais, os cuidados eles têm que estar focados numa alimentação saudável, em quantidade suficiente, então está sempre adequando ao peso essa alimentação, a água potável, limpa, fresca e abundante, instalações seguras para que os animais não se machuquem, temperaturas adequadas, né, ao espaço para movimentação, a área de repouso e ainda um manejo calmo e tranquilo, tá? Um ponto importante que o Renato também falou na aula dele, né, ele praticamente fez, para quem não assistiu, vocês vão estar vendo uma prévia aqui nessa minha aula de hoje, o que modula a forma como a gente modifica o jeito de tratar os animais, o nosso jeito de manejar, nosso jeito de pensar na dieta, nosso jeito de pensar no tipo de instalação, é a exigência de mercado. Quem manda é o mercado. Se o mercado disser que o produtor quer comprar uma carne de animal que foi criado num ambiente confortável, né, com correntes penduradas, com iluminação apropriada, com ventilação, em baias coletivas, o que o produtor vai ter que fazer? Produzir o suíno nessas condições, senão ele não vai vender a carne dele, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma noção de mercado, que eu acho que isso é um ponto importante também aqui da nossa disciplina, perdas causadas por problemas relacionados ao bem-estar chegam a 0,15% dos animais desembarcados nos frigoríficos. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de carne suína. Então, esse percentual representa para a gente perdas muito significativas, que dá em torno de 30 milhões de reais. Olha que legal, né? A exigência do consumidor está cada vez mais crescente no mundo, né? Então, existe uma associação que eu já mostrei para vocês, né? A Farm Animal Welfare, já trouxe material deles para vocês, inclusive, que fica em cima da turma que produz, para produzirem com qualidade e bem-estar. Então, eles querem produto de qualidade se preocupando com o bem-estar, tá? No Brasil, a gente tem percebido uma tendência de aumento dessa exigência também. Aquela história, né? Brasileiro quer copiar, quer ficar internacional, né? E isso vai acontecer. E que bom que vai, porque nesse aspecto eu acho importante, tá? A rede de fast food Burger King se preocupa com a origem da carne suína. Eles buscam fornecedores que deixam para os animais instalações adequadas às fêmeas, ou seja, sem celas. Já no McDonald's, desde a década de 90, eles se preocupam com o bem-estar animal e realizam inspeções e auditorias nos estabelecimentos de abates dos seus fornecedores, além de possuir uma equipe de consultores que vão a campo ensinar como tratar esses animais e que são especialistas na área e inclui, inclusive, a doutora Temple Grandin, né, que eu mostrei para vocês no início da nossa disciplina. É possível evoluir, sobretudo, em 3 frentes, pessoal.
eliminando gradualmente o sistema de criação em gaiola. Segundo ponto, eliminando dos ambientes pobres que não permitem os animais se motivarem e se movimentarem adequadamente. E o 3, diminuir a alta taxa de densidade que a gente tem desses indivíduos sendo criados em um sistema de confinamento, tá? Isso é muito incidente para ave também, para suíno, e é gravíssimo, pessoal. O nível de estresse desses animais fica extremamente exacerbado. Bom, para quase finalizar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho de piscicultura. Como que tá meu tempo aí? Ah, tá bom aí. Bom, eu olhei aqui no celular, consegui. Então, a gente vai ver um pouquinho de bem-estar na piscicultura, né? O conceito de bem-estar na criação dos peixes, propriamente dito. Quando que se torna importante pensar em bem-estar, né, do ponto de vista prático? Acabamos de falar, né? O bem-estar é importante quando cruza com esses dois grandes pilares que vocês estão vendo aqui, que é o ganho, a produtividade, né? Quanto mais vai ser produzido, e o ganho do setor, consequentemente, atrelado a esse aumento da produtividade. Quer dizer, quanto mais ganhar o setor, mais vai produzir. Então, se o bem-estar proporciona isso, ponto, o bem-estar tem que estar na parada, né? Ele tem que ser incluído na nossa rotina. Existe uma lei, né? Eu já falei para vocês de algumas leis, né? Para quem quiser acessar essa lei aqui. Os maus tratos, né? A criação de forma inapropriada de peixes, né? É um crime federal, constitui um crime federal, está previsto na Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Isso inclui não só os peixes, mas animais domésticos, inclusive os silvestres ou exóticos, tá? Então, está disponível nesse link para quem tiver curiosidade. Então, fazer a criação de uma forma errada é contribuir para a falta de bem-estar nesse sistema, tá? E aí, pontos importantes para a criação de peixes que a gente tem que considerar dentro do BEA, né, do bem-estar. Um deles, a qualidade da água. Então, qual que é o nível de oxigênio que tem nessa água? pH, nitrogênio, dióxido de carbono, salinidade, desinfetantes e medicamentos, né? Tudo isso a gente pode avaliar. Essa fotinha que eu coloquei aqui para vocês, também deixei o link, porque nosso tempo vai ficar escasso. Gostaria muito que vocês tirassem um tempinho para assistir essas coisinhas que eu coloco para vocês, para quem ainda não assistiu, porque tudo passou na TV, a maioria, mas que são coisas muito legais. Esse senhor aqui, preocupado lá com o sistema de piscicultura que ele trabalha, né? Não é dele, ele trabalhava aqui, ele é funcionário, vocês vão ver no vídeo a historinha dele, está aqui, ó. Ele criou um sistema de aeração dos tanques de peixes lá da piscicultura que ele trabalhava, né? Então, ele fez esse T simples, né? Uniu aqui duas pontas de cano, tá? E ele conseguiu fazer com que o ar que passasse por esse cano levasse oxigênio para dentro dos tanques, tá? Então, melhorou com isso o nível de oxigênio e a produtividade dos peixes que viviam aqui, tá? Eu não vou adiantar a historinha, mas é uma historinha legal de vocês escutarem. Eu acho que é 10 minutinhos, né? Dá para vocês assistirem depois da aula, antes de dormir hoje. Bom, a gente ainda tem o estresse durante o transporte dos animais, né? Eu já falei várias vezes de transporte. O transporte é uma das etapas que mais podem causar estresse nos peixes, né? Se vocês abrirem lá o formulário que eu mandei na aula passada, tem vários videozinhos também mostrando quanto que pode ser estressante, tá? Então, há tentativa de fuga, né? Os animais ficam tentando buscar a superfície, os peixes aqui no caso. Algumas abatedoras, elas chegam a utilizar estratégias para reduzir o oxigênio na água, né? Fazendo 48 horas de jejum também, ou ainda redes de descamação. E isso não é ruim, não é bom, tá? Isso piora a qualidade de vida dos peixes. Isso não é recomendado. Gravem isso, né? Como uma coisa que não é positiva. Além disso, né? O tempo de exposição dos peixes ao ar, né? Também é ruim. Estresse, gera estresse, o animal perde peso. Então, a gente tem que reduzir ao máximo esse peso durante o processo. Quanto mais próximo o ambiente que a gente cria esses peixes for do seu habitat natural, melhor vai ser o sistema, mais eu vou produzir, tá? Aqui, para também ficar de material para vocês aí, para vocês estudarem, né? Para voltarem quando for preciso, quando vocês estiverem trabalhando, para os que forem para essa área, existe uma densidade por metro cúbico pré-estabelecida, né? Utilizada como rotina. Óbvio que para cada piscicultura vai ter uma variação, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo para vocês verem que existe variação. Então, um problema que a gente tem muito grave é o acúmulo de muitos peixes num único tanque, né? Então, isso é uma estratégia falha para reduzir custo, porque, na verdade, o custo vai ser o mesmo, e aí o que que ocorre, turma? Vou perder peixe, muitos vão morrer. Então, quer dizer, na hora de eu vou vender menos peixe e vou ter gasto o mesmo tanto.
né, que se eu tivesse um tanque maior. Então, acaba que o meu custo não fica reduzido, tá? Ele empata ou, às vezes, até toma um prejuízo, tá? Então, aqui, ó, o que a gente tem? De acordo com o tipo de criação, né, o lago ornamental, um laguinho que a gente tem na nossa casa, eu não tenho, mas eu gostaria, uma criação semi-intensiva, né, uma criação intensiva ou uma criação super intensiva exige uma quantidade X de quilos de peixe a cada metro cúbico de água, certo? Então, isso daqui é importante a gente sempre respeitar essas métricas, tá? Com relação à dieta, também, assim como todas as outras espécies, né, esses animais têm que ter uma dieta equilibrada, alguém que tenha feito um cálculo de acordo com a exigência, o seu peso, o peso do lote, né, uma dieta para prevalecer aí o crescimento saudável e forte desse indivíduo. Privação alimentar de peixes, pessoal, gera canibalismo. Pode botar 100 peixes, na outra semana você terá 50, né? Então, isso acontece, é comum. Bom, o que a gente tem aqui, né? Esse gráfico, essa tabelinha cortou. Deixa eu tentar voltar aqui para arrumar. Só um minutinho. Não sei por que ela... Aí, ó. Agora sim a gente está enxergando, né? Então, aqui, ó, o que a gente tem aqui, né? Cada tipo, cada espécie de peixe, eu peguei 3 exemplos aqui de um artigo só para vocês entenderem, tem uma exigência para condição e para consumo alimentar, miligramas por quilo, tá? Então, aqui, né? Por exemplo, o bagre do canal, dependendo do peso dele, é a condição de consumo, a exigência de consumo que ele tem, tá? E aí, para cada um deles, vocês vão ver que existe uma diferença. Faltou comida, canibalismo. E aí aqui nessa outra tabelinha, né, só para vocês entenderem como que é bacana também essa questão da distribuição de biomassa, né, e o tamanho do tanque dentro de uma piscicultura, de acordo com o tipo de criação. Então tem várias modalidades de criação de peixes dentro da piscicultura. O raceway, onde é feito troca de água, o raceway com recirculação de água, o tanque com rede, a criação extensiva naqueles tanques que a gente faz adubação mais suplemento de alimento, a extensiva com adubação mais ração, a semi-intensiva faço adubação, ração e aeração, coloco o oxigênio, né? A intensiva, que é adubação mais ração, mais aeração, mais 10% de troca de água por dia, é um tanque controlado, que você vai renovando a água, e a super intensiva, né, que a gente usa ração, ponto, aeração, uma máquina, né, que faz a aeração, e o filtro biológico, tá? E aí aqui, o quanto, né, de biomassa que a gente produz aí, ó, 150 quilos por metro cúbico, 75 a 100, né, o tamanho dos tanques de 6 a 10 metros cúbicos para cada tipo de padrão de criação, e como que é a conversão desses indivíduos, né? Quanto de ração eles convertem em peso vivo. Então, aqui, 1,2 de ração para 1 de peso vivo. Aqui, 1,2 para 1 de peso vivo. Nas criações mais intensivas, olha que legal que é, pessoal. 1,2 a 1,5 de ração, né, para 1 quilo de peso vivo, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona dentro dos tipos de sistema e a gente respeitando aí as normas básicas para criar esses indivíduos. Para finalizar o nosso assunto de hoje, eu vou falar um pouquinho de bem-estar na apicultura, tá? É até engraçado, né? Eu acho que poucas vezes a gente escuta falar desses indivíduos e da produção melífera, né? É raro isso, a gente tem poucas pessoas sempre interessadas. Eu me lembro de quando eu tive aula na faculdade sobre isso, a gente foi visitar um apiário, nossa, coisa mais linda. É muito famoso o apiário, eles fazem uma produção orgânica e, sei lá, metade da turma faltou. As pessoas não se interessam muito. Mas é importante a gente lembrar que esses animaizinhos, né, as abelhas, são animais polinizadores, são essenciais para a agricultura, principalmente quando o assunto é produtividade e rentabilidade. A gente sabe que esses animais, eles fazem polinização, né? Eles ajudam na reprodução de diversas espécies de plantas, inclusive algumas plantas agriculturáveis, né? Então, são extremamente colaboradores aí com o ecossistema. E eles garantem a existência de muitas plantas, como eu falei, assim como a preservação de várias espécies, né? E além disso, produzem mel, né? Que a gente já vai chegar nesse tocante.
O que a gente tem que ter de cuidado, né, quando a gente fala de apicultura, tá? Então, os primeiros cuidados aí, os cuidados com as colmeias. O que são colmeias? Aqui alguém não sabe o que é colmeia? Acho que não, né? A gente assiste desenho desde pequenininho vendo isso. Todo mundo sabe o que é colmeia, né? Então, a colmeia nada mais é do que o alojamento ali das abelhas para depositar o mel, tá? Então, procurar espécies nativas para evitar a fuga das colmeias. O que o ideal é a gente fazer? Quando a gente cria uma colmeia, quando a gente faz uma colmeia, um ninho, o ideal é que a gente busque para colocar ali espécies de abelhas que são naturais daquela região que a gente está utilizando essa colmeia. Por quê? Porque se eu tiro uma abelha de lá do Nordeste e trago aqui para a região Sudeste, a chance dela voltar para lá é altíssima, tá? Então, a gente tem que tentar trabalhar sempre com espécies nativas, tá? Isso é uma forma de garantir também o bem-estar. Facilitar a adaptação desses animais, né, ao território novo que eles estão. Instituir um protocolo para melhorar conforto térmico, né? Muitos estudos já mostraram que sem conforto térmico as abelhas diminuem drasticamente a sua produção de mel, tá? Abelhas sem ferrão em seu habitat natural fazem seus ninhos em cavidades de ocos nas árvores da caatinga. A árvore fornece a ela aquilo que é essencial para o conforto térmico, o sombreamento. E isso faz a manutenção da temperatura adequada, mesmo nas épocas em que o calor está intenso e insuportável, tá? Então, ainda, né? Quando a abelha é criada no meliponário, meliponário é a mesma coisa que um apiário, né? Produz mel. O meliponicultor, né? Que é quem faz a produção, auxilia na produção, né? Quem coordena a produção, deve estar atento a condições necessárias para o bom desenvolvimento das colônias. Então, aqui ó, são colmeiazinhos, olha só que gracinha, construídas, né? Artificiais. Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar com o sombreamento, né? Então, é que o produtor pensou, né? Colocou próximo de árvores, enfim. Muitas espécies vegetais fornecedoras de recursos para as abelhas coletarem o fornecimento de água, né? Então, com o sombreamento, a gente já mata essa outra questão. A gente deixa à disposição das abelhas espécies vegetais onde elas podem pegar o substrato para elas produzirem o mel, tá? A boa produção e conservação das espécies das abelhas precisa que o ambiente que circunda o território tenha conforto térmico. Então, ao entorno aqui, eu preciso ter conforto térmico, preciso ter sombra, em outras palavras. Outro ponto, né? Essa instalação aqui, pessoal, esse meliponário, é um meliponário de um projeto muito bacana. Eu posso deixar o site depois para vocês olharem também, quem tiver curiosidade. É numa região de Caatinga, né? E eles fizeram algumas análises interessantes da qualidade de vida dessas abelhas e eu vou dividir com vocês algumas das que eu li aqui, tá? Então, em regiões muito quentes, como a Caatinga, que é o caso, né? As abelhas precisam recolher água para refrigerar o seu ninho. Então, elas levam água para cá para refrigerar, tá? E com isso evitar a perda dos seus ovos e das larvas jovens. O ideal é que o ambiente do meliponário esteja todo arborizado, como vocês estão vendo aqui, ó. Até uma faixa de 20 metros, desde o espaço onde estão instaladas as colônias, tá? E é importante também que o chão esteja sempre limpo. Por que vocês acham que é importante um chão limpo, turma? Se o chão tá sujo, o que aparece ali para competir com as abelhas? Ninguém se arrisca, ninguém se habilita. Predadores? A gente pode ter outros insetos, tá? E de certa forma isso pode gerar uma competição pelo ambiente. E aí acaba que essas abelhas podem se sentir ameaçadas ali e resolver picar a mula, tá? Se mudar da colmeia, aí a gente perde as nossas produtoras de mel. Com relação à alimentação, normalmente a alimentação ela vai sempre se basear em frutos, em plantas que são próprias da região onde a abelha é criada, tá? Mas, caso a gente faça uma alimentação paralela também forneça, o que é ideal, né? Xarope de água e mel da abelha Apis mellifera, que é a que mais produz o mel, né? Então, fazer um xaropezinho de água misturado com mel para fornecer para elas. O próprio caldo de cana, chá de capim santo adoçado com rapadura, né? Isso é uma estratégia que foi proposta até por essa comunidade que produz mel ali que eu mostrei na foto anterior para vocês. Frutas, todas as mais variadas que vocês imaginarem aí, podem fornecer para as abelhas. E água de qualidade, mas assim, do lado da caixa. Ela não pode precisar voar 30 centímetros para buscar água. Tem que ser do lado da caixa onde ela vive, certo? Aqui, pessoal, nesses dois últimos slides, olha só, eu coloquei todos os links do material que eu usei para fazer essa aula, tá? Então, aqui vocês têm tudo para vocês acessarem com tempo, darem uma estudadinha.
E na aula de hoje era isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão?